Chegou no Céu Lampião, a porta estava fechada. Ele subiu na calçada ali e bateu com a mão. Ninguém lhe deu atenção, ele tornou a bater. Ouviu São Pedro dizer, demore-se lá quem é, que eu estou tomando café, depois vou lhe receber. São Pedro, depois da janta, chamou por Santa Zumira, traga um cigarro caipira e acendeu no São Panta. Apertou o nó da manta, vestiu a casaca e veio, abriu a porta do meio, falando em ter agastado. Triste do homem empregado, que só lhe chega a perreio. Abriu na frente o portão, ficou na trave escorado, quando avistou o lampião branco da cor do finado. Mas com a trave na mão, não temeu de lhe falar. Aqui no céu não se dá aposento a gente mal. Se não quer entrar no pau, acho bom se retirar. Lampião de São Pedro, não vê com seu insulto. Você é um santo bruto. Que ofensa lhe fizeu? O céu também não é seu. Você também é mandado. Já teu bicho empregado sai do trabalho expulso, sem direção, sem recurso, com qualquer serviço errado. A literatura de cordel foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Material Brasileiro. O título foi concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A reunião, que decidiu pelo reconhecimento do gênero, aconteceu no Rio de Janeiro e contou com representantes do Ministério da Cultura e da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que foram unânimes na votação. A literatura de cordel é um tipo de poema popular impresso em folhetos e que, ao serem expostos, ficam pendurados em cordas ou cordéis, o que originou o nome do gênero. A tradição já recebia homenagens no país com festivais, o Museu Olegário Fernandes da Silva, em Caruaru, e a comemoração do Dia Nacional da Literatura de Cordel, no mês de novembro. Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. A capa em xilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz para fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem a mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação.
crença do nosso povo, o hilário coisa e tal, e você ia achar nas bancas por apenas R$1. O cordel é uma expressão, autêntica poesia do povo da minha terra, que luta pra que um dia acabem a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Mando agora outra dica para o povo tão fiel e para a turma da internet vou falar o que é cordel. Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu vou falar para vocês o que é a literatura de cordel. Quando eu falo de literatura, eu penso em literatura, penso em livros. E esses livros eu leio. E esses livros, onde que eu compro livros? Eu vou a bibliotecas, eu tenho acesso a livros, eu compro livros em livrarias. Agora eu vou falar da literatura de cordel. Quando eu penso em literatura de cordel, eu penso em livro? Não, eu penso em folheto. A forma tradicional do cordel é aquele formato do folheto, que é mais ou menos 1/4 de um papel A4. E esse folheto, ele é um pouco diferente do livro, porque o livro eu leio. E o folheto? Eu leio? Não, eu falo. Essa é a diferença do cordel para ti da literatura tradicional. Porque quem escreve a literatura de cordel, o profissional que faz literatura de cordel, chama-se cordelista. O que faz o repente chama-se repentista. E o cordelista, quando escreve um folheto, ele escreve, ele não improvisa, ele escreve, prepara, ele tem tempo de ver as rimas, ele tem tempo de consertar a métrica, ele faz sempre pensando numa audiência. Por isso que é muito comum quando a gente lê um folheto de cordel, ter alguma referência ao povo que está me ouvindo, uma história eu vou contar. É porque o cordelista ele escreve para uma audiência, para um ouvinte. Não é só a exclusividade da literatura de cordel escrever para um ouvinte. Por exemplo, quem escreve o texto do apresentador do telejornal está escrevendo para um ouvinte. O dramaturgo que escreve teatro está escrevendo para um ouvinte. Diferente do jornalista que escreve o jornal impresso, ele está escrevendo para um leitor. O cordelista está escrevendo para um ouvinte. Claro que todas essas manifestações que têm a mensagem direta para o ouvinte passam primeiro ao campo da leitura, certo? Literatura de cordel não tem livro, tem folheto. Esse folheto eu não leio individualmente, eu compartilho, leitura compartilhada. E onde que eu compro cordel? Se o livro eu compro na livraria, o cordel eu compro onde? Pode falar, vamos. Feira, muito bem, o cordel eu compro em feira. E onde que eu comprava cordel há 30 anos ou há 40 anos? Feira, feira também. Só que o cordel vendido há 40 anos, ele era vendido na feira do interior do Nordeste, as feiras tradicionais. Na mesma feira vendia-se frutas, vendia-se carne, artesanato, era a feira típica tradicional. Hoje, pelo que nós podemos observar ao longo de alguns anos de pesquisa, a gente não tem muito mais a referência desse cordel vendido em feira. Mas eu respondi para vocês aqui que hoje o cordel é vendido em feira. É vendido em feira, mas é uma feira diferente daquela feira do passado. Se aquela feira era a feira da carne, do bode, das verduras, das frutas, hoje o cordel é vendido na feira literária, na feira do livro, na feira cultural, no aeroporto, ou seja, mantém-se a ideia de uma manifestação vendida em feira. O cordel, quando era vendido na feira tradicional, o vendedor de cordel, que poderia ser ou não o escritor, ele usava recursos para tornar a sua fala mais interessante, porque o objetivo principal do cordelista ou do folheteiro era vender o cordel. Então ele tinha que contar uma história de uma maneira muito interessante para chamar a atenção dos ouvintes para que eles pudessem comprar o cordel.
Então, basicamente, o cordel a gente pode dizer que é uma forma de poesia rimada, metrificada, impressa, porque é impressa em folheto. Hoje tem livro, tem CD, tem internet, mas a forma tradicional é o folheto, e oral, de origem do interior do Nordeste, de alguns estados nordestinos. Enquanto o sapo cantava na boca do cacimbão, titia estava debaixo da chama do lampião, lendo para nós o cordel, o Juvenal e o Dragão. E toda noite era assim, a cena se repetia entre o casco do cavalo, do vaqueiro Zé Garcia, ou entre o segredo do dia, coco verde e melancia. Nosso cacimbão secou, sem água o sapo correu, o lampião se apagou no sopro que a lâmpada deu. Titia também se foi, mas o cordel não morreu. Eu acredito que está vivo. E vivo da gente dizer que o cordel já é uma bandeira do social. Mas mudou a maneira de se mudar, como você disse, sobre primeiro o negro era o bandido. E hoje nós mudamos isso. Hoje você pega um cordel como ele fez, pela vida do planeta. Eu acredito muito no que eu escrevo. E eu acredito também muito no trabalho do Ceará, do Pernambuco e daqui de Mossoró. E a escola que nós estamos criando aqui, às vezes até sem saber, uma escola voltada para um cordel voltado para o social. Eu fui fazendo cordéis desde a criação do PT, né? E também pegando os que os colegas faziam. Eu ia juntando tudo, fosse contra, fosse a favor, ia juntando. Então é uma luta muito grande. No momento eu estou fazendo um livro, o Socialismo na Literatura de Cordel, com folhetos assim, seja de minha autoria ou não, né, como esse, Manifesto Comunista em Cordel, que é do colega Antônio Queiroz de França, As Aventuras de Che Guevara, que também é dele, tem mais de 30 livros de folheto de cordel sobre Che Guevara, a peleja de Lula contra a corrupção, porque hoje se fala tanto em corrupção nos governos do PT, e aqui eu provo que foram os governos que mais combateram a corrupção na prática. Mossoró que temos, Mossoró que queremos, né? Uma discussão social da realidade e da economia da cidade, essa educação e o livro. Então temos aqui um pouquinho, uma pequena amostra, né, do que nós produzimos, né, numa visão de esquerda, numa visão social, numa visão de socialismo, de revolução, de movimento social, através da literatura de cordel, né, que é uma literatura popular. E se é popular, nós entendemos que ela deve estar do lado da luta popular. Hoje o cordel passa por um momento de transformação muito grande, né? A ideia que nós tínhamos, o que alguns livros ainda tentam passar do cordelista, do repentista como aquela pessoa dissociada, aquela pessoa de baixa escolaridade, não reflete mais a realidade dos poetas. Estima-se que nós temos mais de 3 ou 4 mil poetas em atividade no Brasil. Então é uma manifestação de cultura popular tradicional extremamente intensa, que a gente em momento algum pode dizer que o cordel é uma coisa do passado. Porque se nós temos um contingente tão grande de poetas produzindo, é uma manifestação riquíssima, com uma expressão muito grande. Então agora é um momento, estamos vivendo nessa última década, um momento muito forte de afirmação das nossas culturas tradicionais em geral. Cultura indígena, cultura africana, as culturas tradicionais caipiras, caboclas, piraquaras, caiçaras, e não podemos deixar de fora de jeito nenhum a cultura poética que vem do povo do interior do Nordeste, que eu vou lhes contar um segredo. Eu pude estudar ao longo de anos e anos pesquisando sobre o cordel e o repente e outras formas de poesia popular do mundo inteiro. Posso garantir uma coisa, sem a menor sombra de dúvidas, que não existe nenhuma outra forma de poesia popular, nem erudita, com tanta elaboração e com tanto requinte como as modalidades da literatura de cordel e do repente de viola. Isso só falta o Brasil, o brasileiro, a educação, os órgãos culturais, as secretarias de cultura, de Estado, de educação olharem para isso. Porque uma manifestação tão rica não pode passar simplesmente como um folclorezinho.
né? Então é questão da gente ver, buscar bons livros, buscar bons sites, e sempre vai ser uma experiência muito grande a gente fazer uma leitura individual ou compartilhada do cordel, ok? Episódio de hoje: o cavalo que defecava dinheiro. Na cidade de Macaé, antigamente existia um duque velho invejoso que nada o satisfazia, desejava possuir todo objeto que via. Esse duque era compadre de um pobre muito atrasado que morava em sua terra num rancho todo estragado, sustentava seus filhinhos na vida de alugado. Se vendo o compadre pobre naquela vida privada, foi trabalhar nos engenhos longe da sua morada. Na volta trouxe um cavalo que não servia para nada. Disse o pobre à sua mulher: como havemos de passar? O cavalo é magro e velho, não pode mais trabalhar. Vamos inventar um quengo para ver se o querem comprar. Foi na venda e lá trouxe 3 moedas de cruzado, sem dizer nada a ninguém, para não ser censurado. No fiofó do cavalo foi o dinheiro guardado. Do fiofó do cavalo ele fez um miaeiro, saiu dizendo: sou rico, ainda mais que um fazendeiro, porque possuo um cavalo que só defeca dinheiro. Quando o duque velho soube que ele tinha esse cavalo, disse para a velha duquesa: amanhã vou visitá-lo, se o animal for assim, faço jeito de comprá-lo. Saiu o duque avexado, fazendo que não sabia, saiu percorrendo as terras como quem não conhecia, foi visitar a choupana onde o pobre residia. Chegou salvando o compadre, muito desinteressado. Compadre, como lhe vai? Onde tem andado? Há dias que lhe vejo, parece estar melhorado. É muito certo, compadre, que ainda não melhorei, porque andava por fora, faz 3 dias que cheguei, mais breve farei fortuna com o cavalo que comprei. Disse o pobre: ele está magro, só o osso e o couro, porém tratando-se dele, meu cavalo é um tesouro, basta dizer que defeca, níquel, prata, cobre e ouro. Aí chamou o compadre, saiu muito avexado, para o lugar onde tinha o cavalo defecado, o duque ainda encontrou 3 moedas de cruzado. Então exclamou o velho: só pude achar essas 3. Disse o pobre: ontem à tarde ele botou 16. Ele já tem defecado 2.000 réis mais de uma vez. Enquanto ele está magro, me serve de miaeiro. Eu tenho tratado dele com bagaço do terreiro, porém depois de gordo não tem quem vença o dinheiro. Disse o velho: meu compadre, você não pode tratá-lo. Se for trabalhar com ele, com certeza vai matá-lo. O melhor que você faz é me vender esse cavalo. Meu compadre, esse cavalo eu posso negociar só se for por uma soma que dê para eu passar com a minha família toda e não precise trabalhar. O velho disse ao compadre: assim não é que se faz, nossa amizade é antiga desde os tempos dos seus pais. Dou-lhe 6 contos de réis, acha pouco e ainda quer mais. Compadre, o cavalo é seu e nada mais eu lhe direi. Ele por esse dinheiro que agora sujeitei, para mim não foi vendido, faça de conta que dei. O velho, pela ambição, que era descomunal, deu-lhe 6 contos de réis em moeda legal, depois pegou no cabresto e foi puxando o animal. Quando ele chegou em casa, foi gritando no terreiro: eu sou o homem mais rico que habita o mundo inteiro, porque possuo um cavalo que só defeca dinheiro. Pegou o dito cavalo, botou na estrebaria, milho, farelo e alface era o que ele comia. O velho ia lá 12 vezes por dia. Mas ele nada encontrava e saiu todo melado, porque ele defecava o que defeca um cavalo. Aí o velho zangou-se, começou logo a falar: como é que meu compadre se atreve a me enganar? Essa história nos mostra que a ambição nada convém. Todo homem ambicioso nunca pode viver bem, arriscando o que possui em cima do que já tem. Você já ouviu a expressão morreu Maria Preá? Negado, aqui do Nordeste, a gente usa a expressão morreu Maria Preá para dizer que o negócio encerrou, finalizou, fim de papo. E o poeta Itanildo Medeiros escreveu um cordel para explicar a origem da expressão morreu Maria Preá. Diz o seguinte: esse ditado famoso comecei a pesquisar porque fiquei curioso depois de revirar tudo. Descobri com muito estudo, resposta em banda de lata, que um padre no interior tinha um chamego, um amor, um caso com uma beata. Bonita e muito formosa, Maria Preá era seu nome. Essa beata fogosa do padre tirava a fome e sempre que ele podia com ela, ele se escondia para poder se agarrar.
Mas um dia o sacristão flagrou os dois no colchão, o padre e Maria Preá. E depois dessa orgia, o padre perdeu o sossego. Todo dia o sacristão alegava esse chamego, chantageava o vigário, fazia ele de otário ameaçando contar, deixava o padre com medo que vazasse esse segredo dele e Maria Preá. Sem saber o que fizesse, com o sacristão lhe explorando, tudo o que ele quisesse o padre ia logo dando. Com medo que a cidade descobrisse essa verdade e ficasse escandalizada, pediu a Deus uma luz para lhe tirar dessa cruz, dessa exploração cerrada. Até que um dia o vigário viajou ali pertinho, foi rezar um novenário no município vizinho. Esqueceu de um documento e, notado o esquecimento, parou no meio da estrada, deu meia volta e voltou. E quando em casa chegou, pense numa surpresa danada. O padre entrou apressado na casa paroquial, viu o sacristão curvado de decúbito dorsal, nu da cintura para baixo. Por trás dele, outro macho numa movimentação que o padre vendo notava que o rapaz encaicava as fezes do sacristão. Assistindo aquela cena, mas lembrando do passado, o padre ficou com pena e também aliviado. Mas mesmo com a vergonha daquela cena medonha, o padre gritou de lá: sacristão, se oriente, pois pra nós daqui pra frente morreu Maria Preá. Meu povo, me dê licença pro modo a rede passar. Nós vamos enterrar José, que já começa a cheirar. Morreu de morte matada pra mais de 12 facadas, lhe mataram pra roubar. Assim começa a história, contada de trás pra diante. Uma história sem glória, do matuto retirante, que saiu da sua terra, do sertão no pé da serra, por esse mundão avante. É a história de José, filho de Dona Sinhá, que saiu da sua terra, que já não tinha o que dar. Pro modo a seca doutor e pra capital se mandou, buscando em que trabalhar. Um dia de manhãzinha, se levanta destemido, dizendo a mulher Chiquinha: já tô mesmo resolvido. Tu arrebanha os meninos, que agora o nosso destino é o que Deus fosse vido. Tem um povo arrebanhando, gente pra ir trabalhar, mas só leva 100 mulher e eu não quero te deixar. Pra onde eu fui tu vai, os meninos vão atrás e Deus vai nos ajudar. A mulher obediente que era já começou a arrumar os mulambos como o marido mandou. Roupa velha remendada, caça com perna rasgada, pedaço de cobertor. Arrebanhou os meninos que tava tudo espalhado, Margarida, Severino, Zabé, Antônio e Conrado, e mais algum que agora, no momento, nessa hora, eu não tô mesmo lembrado. Já é com enxada no ombro, onde vai de pendurado, um cabacinho com água e um matulão do lado, com farinha de mandioca, beijo seco, tapioca e uns caiquinhos assados. O cordel tem uma linguagem fácil, um enredo curto e direto, poucos personagens, e isso facilita o entendimento. Tem as rimas e a metrificação, e isso facilita a memorização. O cordel é a cultura popular, e cultura popular é a base das outras culturas, né? Que eu acho até... Eu não gosto desse termo cultura popular, não. Só tem cultura brasileira. Nos acostumamos a ver a cultura do povo como algo acidental, como uma cultura folclórica, como uma cultura periférica, subalterna, né? Como é que o mundo patrimonial desses caras de pés descalços, negros, pardos, sujos, imundos, tem alguma serventia? Alguns elitistas que dizem que cordel é literatura menor, é coisa feita por analfabeto. E não deixa de ser. O cordel é oralidade.
Você não precisa saber ler e escrever, você não precisa ser um acadêmico para fazer um poema bem feito. O próprio Patativa fazia os poemas dele só na cabeça. E a poesia rimada e metrificada foi inventada antes de inventarem a escrita. Não muito raro progresso quer dizer destruição, que quer dizer retrocesso, queda, deseducação. A terra não é fascista, capitalista, anarquista, islamita nem cristã. Cumpre sem pressa a jornada, não está preocupada aqui com o nosso amanhã. Lembre-se que você assiste as entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta e compartilhe. Participe! Essa história conta a vida de um homem violento. Sua vida foi cercada de tragédia e de lamento. Ainda muito moço, viu sua família morrer. Dessa data em diante, prometeu não mais sofrer. Tornou-se cangaceiro, matador profissional, atirador de primeira, um bandido genial. Não tinha medo de nada, desafiava volante, que era um tipo de polícia que prendia meliante. Nada era capaz de deter o cangaceiro, pois Lampião tinha o diabo como valioso parceiro. Juntou-se com ele um bando de caba ruim de amargar, que com as ordens de Lampião aterrorizava o lugar. O mais fiel entre eles era o valente Curisco, cabra forte e corajoso, sempre pronto a correr risco. Era meio atrapalhado, o mais fiel ao capitão, que era como ele chamava o terrível Lampião. Lampião era temido, provocava alvoroço, metia medo em todos, inclusive no mais moço. De mentira e cabra frouxo, Lampião não gostava. Roubava outras fortunas, mas dos pobres não roubava. Eram muitas as lendas que o povo então dizia, histórias interessantes de como eles faziam, das maldades e bondades que seu bando cometia. Lendas horripilantes envolvendo coisa ruim, de como eles se encontraram e de como foi seu fim. Conta o povo que um dia o demônio apareceu e uma linda garota para Lampião prometeu. Disse o capeta tentador para o grande Lampião: roube uma linda garota e ganhará seu coração. Mate gente e fique forte e ela vai se apaixonar. Nunca perdoe ninguém que eu não vou te abandonar. Então, numa bela noite, Lampião a passear, viu de longe uma moça e ficou a espiar. Maria Bonita era linda e roubou seu coração. Com apenas uma flor, derrotou o Lampião. Os dois formaram um reinado de terror lá no sertão, pois agora quem dava as leis era o grande Lampião. Lampião era valente e não perdoava ninguém. Homem, mulher, menino, nem velho perdoava também. Os dois se amavam muito, mesmo sendo tão ruim. Como pode nessa vida um casal viver assim? Num dia, no meio da mata, se chamando de meu bem, no outro matando gente, sem ter pena de ninguém. Vez ou outra o diabo pra Lampião aparecia, transformado numa cobra, a Lampião advertia. Lembre sempre, nunca esqueça do trato que a gente tem. Nunca fique contra mim e nem perdoe ninguém. Lampião só escutava, sem nada poder falar. O diabo lhe avisava quando a volante ia chegar. Com os conselhos do diabo, conseguia se esconder. Com a proteção do capeta, não tinha o que perder. Mas um dia o coração de Lampião amoleceu. Perdoou um fazendeiro que com a volante se meteu. Desobedeceu ao diabo e perdeu a proteção. Acabou com sua cabeça numa estaca no sertão. Dizem que foi o coisa ruim que lesou o cangaceiro, revelando para volante o esconderijo verdadeiro. Na noite escura e assombrosa, homens foram degolados. Pelos rifles da volante, Lampião foi apagado. Da tramóia do diabo, nem Lampião escapou, pois a alma do seu bando o diabo carregou. Fazer o mal só dá nisso, ninguém nunca se dá bem. Espero que tenham aprendido com essa história também.